Junte-se a nós enquanto exploramos os mistérios de uma vida plena e feliz. CT4. Oi, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos falar sobre desejo. A gente já estava numa discussão acalorada aqui, como sempre, no nosso aquecimento, antes de começarmos a nossa gravação, né? E aí você vê que alguns têm mais calor que outros, né? Dentro disso. Mas lembrando a todos, eu sou a Andréia, nós estamos aqui com o nosso companheiro Douglas, Júlio e o Thierry. Bem-vindos a mais um encontro aqui nos Companheiros da Tábua Quadrada. E hoje nós vamos falar sobre desejo. Mas é desejo ou necessidade? Para mim é desejo. É só desejo. A necessidade pode ser em decorrência do desejo, mas... Ou desejo em decorrência de uma necessidade. Pode ser também, né? Se eu tenho uma necessidade de uma determinada coisa, eu vou criar um desejo para poder adquirir essa possibilidade que eu tenho dessa necessidade. Então o que é desejo? Desejo é uma intenção de você possuir algo ou alguma situação, alguma circunstância na sua vida. Então, ele pode ser, esse desejo de você querer algo, pode ter várias fontes motivadoras, que nem uma questão de uma necessidade. Então, se você tem uma necessidade de algo, aquilo internamente te traz um sentido de promover um desejo de você obter algo, entendeu? Por exemplo, se eu estou com uma necessidade, se eu estou desidratado, se eu tiver que estar faltando água, uma necessidade vai me gerar um estímulo, um desejo de querer uma água. Então, uma necessidade, né? Por exemplo, para que eu obtenha um salto, por exemplo, um recurso financeiro, né? Um trabalho melhor, uma remuneração melhor, eu tenho que ter uma qualificação melhor. Eu tenho que ter um estudo, um conhecimento adequado para aquele nível que eu preciso para ter uma correspondência financeira. Então, por uma necessidade, né, de eu ter esse plus financeiro, eu tenho uma necessidade de me capacitar melhor. Então, isso vai trazer um estímulo. Então, mas aí não depende só do desejo, né? Então, só para não perder a linha, correto, Gil, mas só para não perder a linha. Então, pegando o que a Andréia falou, por uma necessidade, foi um princípio para poder ter um desejo, que daí nós vamos depois percorrer. O desejo passa por um aspecto de querer para depois se tornar uma vontade, né? Em termos de realização, porque esse desejo se torna realmente uma coisa, um fato na nossa vida, né? Então, agora o desejo pode ser originado, né? Um aspecto nosso instintual, né? Até um instinto sexual de procriação, um aspecto de você, por exemplo, quero ter uma aparência física destacada, isso é um instinto, um desejo de ter um corpo, e não por ter um corpo saudável em termos de saúde, de ter uma disposição, que você consiga desempenhar suas funções, né? Que é o instinto de autoafirmação. Autoafirmação. Existe até um aspecto emocional, né? Às vezes até você recorrer um desejo de você ter um aspecto de correspondência afetiva para algum desejo que você ali entende que se faz necessário que você sinta esse desejo, né? Mental e espiritual, a gente pode até decorrer isso. Então, pode vir de uma questão de uma necessidade, né? Eu entendo assim, essa questão da necessidade, ela abrange tanto o aspecto físico, emocional e mental. A partir do momento que você tem um desejo e que te faz você ter um mínimo de movimento, para você aquele movimento é justificável você colocar energia, então para você é necessário, é uma necessidade. Não sei se vocês estão entendendo. Então, assim, até um aspecto de carência, qualquer situação que você não utilizou tanto no aspecto da inteligência, mas foi um instintual, foi uma emoção, um desejo, e aquilo que te faz mover, existe um mínimo ali possível de necessidade. Porque senão o que acontece? Só passa, você nem dá vazão, dá importância. Então eu entendo a necessidade como um grau de importância na nossa vida que traz uma certa movimentação, mesmo que sem inteligência, mesmo que seja um aspecto instintual e emocional. É isso daí, só respondendo a pergunta, né? Quando você vai falar assim, por exemplo, de um desejo, né? Eu acho que o desejo, ele fica dentro de dois campos, né? Dentro do físico e do emocional.
quando ele avança esses dois processos, na verdade, existe uma evolução do desejo, vamos dizer assim, né, que passa a ser uma vontade. Né, que se você usa um mental para analisar todo esse processo, você vai analisar que o seu desejo tem que ser uma coisa que está dentro dos seus limites, né, que é possível você conquistar, e para que vai utilizar esse desejo? Que fim, né, que vai dar Que seu fim objeto, vai ter esse né? desejo? Se você tem esse raciocínio, ele, no futuro ele vai deixar de ser desejo. Agora, se eu tenho desejo de adquirir um carro para aparecer ou para status, né? Esse desejo meu, ele pode até acontecer, né? Pode até acontecer de eu conseguir comprar o carro, Sim. certo? E aí o que acontece? Depois que eu compro o carro, ele morre, porque ele não tem uma continuidade dentro do processo evolutivo. Depende. Depende, lógico. Porque Depende porque você pode usar esse carro para levar o Thierry para estudar no seu não é só isso. Deixa ele concluir, mas depois você fala, Luciano. Deixa ele concluir. Agora já quebrou. Não, Mas tudo bem. Então, aí o que Posso acontece? retomar, se É. quiser. Aí o que acontece? Essa viabilidade que você projeta, ela tem que ser viável, vamos dizer assim. Tem que ter um fator que te mova a você querer isso. É a mesma coisa de ter desejo de ganhar na loteria. Mas você não joga. Não, pode até jogar. Mas como que você vai, por exemplo, influenciar isso para que você ganhe na loteria? Não tem. Teria assim que eu falo para você, mas paga um preço muito alto. A probabilidade de a gente ganhar na Mega Sena, considerando a Mega Sena realmente legal, por exemplo, que não tenha nenhuma alteração. Eu quero ver, agora que eu estou interessado, porque eu quero Eu vou usar até os conhecimentos matemáticos do meu amigo. Então aqui, tá? vai. Para que eu ganhe na Mega Sena, vou imaginar que eu vou ganhar na Mega Sena. Pode ser ganhar, pode ter outras pessoas ganhando também, mas com a mesma sequência, são 6 números, né? 6 números. Para você ganhar na Mega Sena, é 1 para 50 milhões é a probabilidade. Se eu pegar os 50 milhões e jogar e pagar, com certeza eu vou ser sorteado, porque ela vai de 1 a 60. Existem 50 milhões de jogos diferentes que jogam. Então, assim, Mas paga aí, assim. se eu vou usar a mente para resolver um negócio desse, eu eu acabei. não jogo eu- com 50 milhões e Você não aplica, na loteria. você Isso. aplica. Mas é uma boa colocação. Então, assim, a gente tem que avaliar o quanto compensa a gente pagar para realizar os nossos desejos. É o que o Júlio e depois que o Thierry está começando ali a falar. Então, eu queria dizer o seguinte: se a gente pauta do nosso desejo uma realização física, eu posso chegar até conquistar esse carro. Só que acontece, como o que me motivou esse desejo é uma ostentação, não é o carro que vai findar esse processo da minha ostentação. Então, a minha ostentação sempre física está casado com essa segunda parte que você falou, emocional. Então, físico e tem emocional. O que o Thierry falou ali, como você falou, opa, peraí, Engasgou. é que engasgou porque são coisas muito distintas que eu estava até comentando com a Andréia. Então, existem níveis de realização, como o Júlio está querendo dizer, que desejo, ele vai até um ponto e depois se transforma em vontade. E antes uma questão do querer, né, André? Você poderia, Nilson? Não, mas eu Deixa ainda eu tenho deixar- uma continuação. Mas só. deixa no ar aí. Ele mexeu comigo, cara. Ele falou em matemática. Eu acho que eu mexi com o Se eu desejo jogar matemático 50 dele. milhões, eu ganho na loteria. 50 milhões, Qual a certeza que você me dá se eu jogar Se eu- 50 milhões eu ganho na loteria? porque é uma questão matemática e probabilidade. É uma Ah, questão como é que é a exata. probabilidade? A probabilidade, se eu jogar menos de 50 milhões, ela vai se tornando cada vez mais E difícil. quanto dá? Se eu jogar 50 milhões, você me dá Nessa- 100%? 100% do prêmio é dado. Você me garante Três assim? mil reais. peraí, Você vai ganhar não. R$1.000. A ideia assim, a ideia, Júlio, é o seguinte, que você já entendeu onde eu quero lógico. chegar. É que matematicamente ela é uma questão exata. Então não existe variações na matemática. Estou olhando essa questão de probabilidade, tá? Então se eu fizer as 50 possíveis probabilidades de 1 a 60, se eu fizer todos os jogos, eu vou ser sorteado. Agora tem que ver se compensa o que você está falando. Por exemplo, se não me engano agora está 41 milhões
o sorteio. Não está compensando. Não está compensando ainda. Agora, a partir de 50 milhões, 52 milhões, Pô, mas eu eu posso... tenho 50 é uma milhões, lavagem eu de vou ganhar dinheiro. quanto, É uma cara? lavagem de dinheiro? Sim. Porque os caras falam, como que se torna uma pessoa milionária? Eu fico ensinando. É só pegar uma pessoa bilionária Não. e abrir uma companhia aérea. É se tornar milionária, porque não dá lucro. Então é uma questão exata, né? Você entendeu? Não, eu entendi. Probabilidade. Probabilidade. Então, de avaliar. Perfeito. Então, imagina a gente, que nem o Buda define, uma das definições de Buda de desejo, é que o desejo é o princípio de todo o nosso sofrimento. Então é isso que a gente Isso nós também... falamos no passado. Isso. É mesmo. O sofrimento foi o tema passado. Foi o tema passado. Sofrimento. Desculpa. O desejo, vamos recapitulando aqui, porque o desejo sem essa inteligência vai se tornar sofrimento. Isso. Obrigado. Então, olha só, o Buda fala que essa definição, ele fala que o desejo é o princípio de todo o nosso sofrimento, né? Pegando o que o Thierry falou, por exemplo, né? Existe essa sofisticação no nosso desejo. Porque é o seguinte, se eu tenho um desejo motivado por uma questão instintual emocional, eu posso até realizá-lo, só que não causa uma transformação desse desejo em mim. Então, sempre eu quero desejar algo a mais. Acabou A mais, esse e a parte mais. para outro. Por exemplo, a gente, quando a gente, no início, né, se a gente não tem Com muito recurso, probabilidade de tudo. a gente vai viajar a companhia aérea, a gente vai pegar um voo daqui para os Estados Unidos, por exemplo. Né? Pô, eu fiz um esforço, foi para uma classe executiva, é econômica. Você vai naquele banquinho lá, apertado, você sabe se o cara tomou banho da direita, se sabe a pessoa de lá, se não tomou tipo de banho, perfume, perfume sem mau ar, enfim. Você vai lá, pô, tá beleza, nossa, Não você cheguei vou lá. mais. Se você já pega já uma classe mais confortável, falei, nossa, como que eu consigo viajar na econômica? Olha isso daqui, eu consigo esticar meu pé, a pessoa vem oferecer mais, legal. Falei, nossa, eu não vou alto para lá. Aí você consegue ir na classe, como que é a classe A? Não, eu esqueci. Executiva e primeira classe. Primeira classe. Você vai na primeira classe, você tem fechado, é exclusivo para você, você recebe pijama, você pode ter você pode até tomar banho, você volta. Assim, meu Deus do céu, como que eu tava naquela classe de conforto? Não, chega uma hora. Parênteses, né? Imaginem vocês uma classe econômica na minha altura, 1,5 m, e uma classe econômica na altura do nosso amigo, quase 2 metros. Aí você já tem aí outros parâmetros. Então tudo vai depender da sua movimentação interna. O desejo e as energias, todas elas têm uma caracterização. E elas podem ter um progressivo energético. Né? Thierry, você quer falar antes que eu continue? Ele mastigou. Não, tudo bem. Então é o seguinte, o Júlio falou da vontade, o Douglas falou do querer. Então vamos pôr num progressivo essas energias para a gente entender um pouquinho quais as características de cada uma, até chegar no fato, ou na realização, ou numa conquista. Aí são os sinônimos desse ponto. Então o desejo, como o Júlio falou, ele nasce das energias físicas, instintuais, e das energias emocionais, né? Depois disso, para você ter um pensamento, um princípio ordenador do que é esse desejo, identificar o desejo, identificar o objeto do desejo, seja ele físico, emocional, mental ou espiritual, vai se adentrar em outras características energéticas. Então você precisa de um outro tipo de movimento, que é aí que entra a inteligência e o seu princípio ordenador. Aí já deixou de ser desejo, porque a caracterização dessa energia vira uma intenção. Então essa vai ter uma análise em cima disso, a probabilidade disso acontecer, a viabilidade disso acontecer. É possível dentro da minha realidade? Então tudo isso são fatores de inteligência que vai ser colocado ali na sua análise para ver se aquele desejo realmente está de acordo com uma necessidade que pode ser suprida ou não está de acordo com uma necessidade que não pode ser suprida. E às vezes nem é necessário. Você chega à conclusão de que aquilo não é necessário e nem vai para frente nesse processo de desejo. Então, por exemplo, o Douglas falou das necessidades fisiológicas. Eu sinto sede, eu vou lá e bebo água. É quase que uma ação imediata, é até um reflexo do nosso corpo. Sente sede e você quer beber água. É autônomo, né? Faz parte dos nossos reflexos físicos. Às vezes a gente nem para pensar que quer beber água, vai lá e bebe. Porque tem essa questão do própria manutenção física. Mas vamos aumentar essa complexidade. Eu cheguei na inteligência e falei que eu quero realmente fazer aquilo. Aí eu vou ter que ir um pouquinho além do meu processo mental para me organizar,
para priorizar o que eu devo fazer, que nem o Douglas falou da intenção de ter uma vida financeira melhor. Para isso, ele tem que se organizar. Ele falou que tem que ter uma expertise maior. Então, para você ter uma expertise maior, você tem que se organizar, você tem que organizar seu tempo, você tem que estudar, você tem que avaliar o que você vai estudar, quais são as qualificações que você precisa para ter uma remuneração maior. Tudo isso pensando num aspecto físico. Mas vamos pensar numa questão de relacionamento. Eu quero um relacionamento saudável. O que é saudável para eu colocar dentro de um relacionamento? Então, tem certas coisas, certas ideias, certos conceitos que precisam estar bem claros para a gente poder seguir no próximo passo, que é o querer. Eu realmente quero aquilo? Ou, de repente, eu vejo que aquilo não é uma necessidade. Eu não preciso daquilo para ter a vida que eu quero ter. Que aí já não é a vida que eu desejo ter, é a vida que eu quero ter. E aí, desse querer, eu vou tomar ações, eu vou tomar atitudes, eu vou fazer todo um caminhamento de priorizações e organização, porque sem ordem não há realização, para eu realizar aquilo que eu me determinei a realizar. Então, tudo isso é um processo progressivo, que nasce de um desejo. Agora, todas essas movimentações são movimentações internas, ela ocorre dentro de cada um de nós. Porém, os estímulos, eles podem vir internos, como um estímulo de uma necessidade de água, por exemplo, para a sede, ou um estímulo externo. Quando o estímulo externo vem de encontro com as nossas energias, né, é que chega essa coisa da gente querer, né, desejar aquilo que vem do estímulo externo. E em publicidade, sempre se fala assim, ó, que uma boa propaganda é quando você cria necessidade no seu cliente. A propaganda, ela te traz que aquilo é necessário você ter, aquilo é necessário você consumir. Isso é uma boa propaganda. Por quê? Você está criando uma necessidade, ou seja, um estímulo externo que vai criar uma necessidade nas pessoas de consumir aquele produto que está sendo vinculado naquela propaganda. Agora, quantas propagandas a gente ouve por aí de comportamentos? Porque, por vezes, o politicamente incorreto incomoda. Porque sai da naturalidade. Sai daquilo que, de fato, vai ser levado para outra vida. Que nem o Júlio deu o exemplo do carro. Eu posso querer ter um carro. Eu desejo ter um carro. Beleza, vou comprar um carro. Até aí é um desejo neutro, vamos colocar assim. Agora, o que me estimulou a ter um carro? Ostentação? Já não é positivo. Agora, se eu quero ter um carro para eu proporcionar conforto para minha família, para eu ter mobilidade, para eu poder ir de um lado para outro, ter um carro funcional, ele não precisa ser o último tipo, caro pra caramba. Por quê? Se eu tiver um carro último tipo, mesmo que eu tenha condições, eu vou gerar complexidades na minha vida. Porque o seguro vai ser mais caro, o IPVA vai ser mais caro, eu vou ter que, de repente, ter um carro blindado, porque ele vai chamar a atenção demais se for por ostentação. Ou seja, o mesmo carro, ele pode ter várias formas de ser analisados. Ou eu posso ter um carro que realmente seja um veículo utilitário, para me levar de deslocamento de um canto para outro. Ele tem que ser um carro bom, ele tem que estar com a manutenção em dia, mas não tem que ser um carro de 400 mil reais. Então, nesse sentido que a gente tem que avaliar os nossos desejos, não é? Então, aí eu vejo assim, né? Quando o seu desejo evolui, né? Quando você passa por todas essas fases que você comentou, quando ele evolui, quando você chega a se perguntar, vale a pena? Aí sim é que você vai taxar esse processo. Né? Porque se o teu desejo se torna vontade, aí você cai nessa segunda etapa que você comentou. Eu vou buscar um carro que seja benefício a todos. Né? E não vou buscar se eu for buscar um carro que seja ostentação, aí sim, aí ele não vai ficar no desejo. Eu posso até arrumar um carro que tem ostentação, só que eu só vou arrumar dor de cabeça na minha vida. Exatamente, todo o processo que você vai gerar com isso é que vai te trazer transtorno. Né? E depois? O que vocês colocaram, né, que eu acho que é importante então a gente movimentar dentro de... Os desejos, eles ocorrem na nossa vida. Sim, certo? Não tem jeito, né? Porque faz parte da nossa vida. Porém, a gente precisa
fazer alguns questionamentos com ele ocorrem, né? Por que eu estou tendo isso aqui agora? Né? Por que isso está acontecendo? Como que eu vou administrar isso daqui? Né? Por quanto tempo eu vou fazer esse processo? Né? E para quê? Então, mesma coisa que a gente falou, né? Você falou de estudo uma hora, né? Que eu quero ter uma profissão melhor, então eu tenho que estudar. Então, muitas vezes, eu vou fazer uma faculdade. Né? Então, por que eu vou fazer uma faculdade? Porque eu quero ter uma condição financeira melhor, né? Certo? Agora, a pergunta depois como que eu vou fazer isso daí? Eu vou ter que me preparar, eu vou ter que estudar, fazer o vestibular, ter uma reserva de dinheiro para poder, então, processar todo esse estudo, né? Vai se definir o quanto tempo, né? Porque uma faculdade tem X tempo, enquanto isso eu vou poder já ir preparando o meu currículo, né? Já vou poder fazer estágios, onde eu vou poder conhecer outras pessoas, outras empresas, onde eu vou poder estar em contatos e amanhã, né, em um determinado momento, eu vou chegar no para quê, que era justamente para que eu pudesse ter uma condição melhor financeira. Então, o desejo, quando ele realmente tem um processo, né, de organização, que nem vocês colocaram, que você coloca uma ordem, né? Que você é perseverante naquilo ali, né? Que você se determina realmente a chegar àquela conclusão, esse desejo ele vai evoluir, né? Ele vai chegar a ser alguma coisa que você quer e depois isso aí você já está utilizando a sua inteligência e aí vai entrar dentro da razão também, que é um processo que vai te movimentar, porque depois da faculdade você viu que aquilo funcionou, você vai procurar outros movimentos internos para continuar nessa sua evolução. Um curso lá nos Estados Unidos para pegar o avião do Dória. Tá vendo? Aí você vai, né? Nesse avião mesmo, porque né, a ideia de você atingir o seu objetivo vai valer a pena pegar o avião do Dória mesmo assim. Como é que é? Na econômica. Porque, né? E pensando um pouquinho nesse desenvolvimento do desejo, em termos da gente aumentar a nossa capacidade de realização quanto à organização, à prioridade, à disciplina, ao planejamento, a gente começa nessa evolução crescente, tá? A gente começa, a princípio, ter uma aspiração em desejar, né? Um nível, vamos colocar assim, superior, porque a gente sempre tem uma progressão, a gente quer, não é uma questão ambiciosa, o que é ambição e qualquer outra coisa, são coisas diferentes. O quê? A cobiça do Perfeito, isso. Então a cobiça, existe esse aspecto, assim, um propósito que leve, vamos colocar assim de forma bem simples, a felicidade a todos. Mas a ambição sim, porque se eu tiver maior capacidade de realização, então eu vou me autossuprir e proporcionar facilidade para as pessoas, com esse propósito, esse bem, essa felicidade de todos, minha e que é no meu redor. Então, voltando, então se tiver ali um princípio de desejo, que eu posso chamar de uma aspiração, que ainda não é uma realidade dentro de mim, mas eu desejei ser uma pessoa melhor. Eu tive parâmetros, eu tive exemplos da vida, o presente, no momento, lá atrás, uma pessoa que conseguiu trazer algo que, me despertou em algum momento. Eu falei, olha, esse nível de realização, esse nível de ordem, esse princípio de felicidade, então pode trazer um desejo de ser mais feliz, né? Então, quando isso nasce, já é algo que vai trazer os questionamentos dos meus desejos, que até então eu não consegui alcançar esse nível. E dentro dessa avaliação, a gente vai depurando se aquele desejo, aquilo que me motiva é algo que não vai trazer toda essa felicidade ou que vai trazer essa autorrealização. Então, traduzindo, né? Então, vamos colocar esses dois níveis. Quando o desejo está destituído desse princípio de trazer uma felicidade
uma satisfação pessoal e de ambiente, a gente consegue até uma autorrealização física e emocional. Porém, nessa escalada, nesse aumento, a gente tem que alcançar uma autorrealização espiritual. Então, quando o desejo deixa de ser nesse aspecto físico, emocional, e passa para ser um desejo, vamos colocar assim, que, em termos de aspiração espiritual, a gente começa assim a ter essa distinção de razão, que a gente está colocando aqui, né? Por isso que já não se é mais desejo. Aí já é aspiração, é intenção, se torna outra, porque é importante a gente ter em mente os termos corretos para a gente não cair em confusões mesmo, né? Porque o desejo está imbuído de energias instintuais e emocionais. Ponto. Qualquer outra energia que você colocar dentro disso, seja ela uma ambição espiritual, uma aspiração espiritual, uma inteligência, uma progressão de um objetivo, seja ele físico, emocional, mental ou espiritual, você já está adentrando com outras energias, porque aí já entra uma energia mental, já entra uma energia de análise, já não é mais desejo. Então, é importante a gente frisar aqui a análise que a gente tem que ter frente a nós mesmos, né? O que eu desejo? Né? E o importante é saber que tudo começa do desejo. E tudo começa do Tudo desejo. começa do desejo. Porque nós estamos encarnados. Exatamente, mas a partir do momento que você se programa para realizar todo esse desejo, é que ele vai deixar de ser desejo. Exato. E vai se tornar uma vontade. Sim. Né? Se ele ficar barrado Só no desejo? só no desejo, se eu tenho um desejo e já saio correndo atrás dele, sem uma programação prévia, eu posso até conseguir o desejo, mas ele vai ser a um nível físico ou emocional, nada mais além disso aí. Isso a gente vê porque muitas vezes a gente faz algumas coisas por impulso, por desejo. E depois, todas as nossas ações vão ter sua ocorrência e consequência. Isso é um fato. Agora, se essa ocorrência, essa consequência vai ser positiva ou negativa, se a gente for agir no impulso, a gente pode dar sorte do negócio dar certo. Mas normalmente a probabilidade é que não dê certo. Pegar o avião do dog. Não, então jogar na loto 50 milhões para ganhar 49. 1.000. Ou para ganhar 41. Quer dizer, é mais fácil você dar o dinheiro para mim que eu rasgo ele para você. Tá? É mais fácil, é mais garantido que você vai rasgar seu dinheiro. Até porque você vai ganhar na loto e vai ter que pagar um imposto em cima disso. Sendo que se você tem 50 milhões para jogar, o dinheiro já é seu. Não, mas os 50 milhões já está descontado. Já está descontado, o imposto, né? O imposto. Então tem que fazer esse cálculo. Ó, o nosso matemático me corrigiu aqui. Porque quando sai o valor do prêmio, ele já é abatido o imposto. Então veja. E para quê? Qual que é o estímulo de eu jogar um dinheiro que já é meu? Não faz muito sentido. Então, e se der uma zebra? Então uma zebra e daquele momento a probabilidade aumentou, que é 1 para 100 milhões e você jogou 50. E se você errou um número? E se você errou um número? Enfim, existem muitas variáveis. E essas variáveis... Eu vou à vontade dele. Não, mas essas variáveis é que vão trazer para você um nível de realidade. Porque o que é importante? Vamos pensar assim, ó. Por que a gente complica tanto a nossa vida? Por que a gente não busca viver bem com o que a gente tem? E não só no sentido físico, mas também das nossas qualificações e tal. E fazer disso o nosso recurso para que a gente cresça, aprenda mais e aumente esse recurso. Porque tudo é recurso. Seja nossas energias, seja as nossas possibilidades físicas, os relacionamentos, o nosso trabalho. Por exemplo, hoje em dia, a possibilidade de a gente estar fazendo um podcast é um recurso que a gente tem para estar vinculando informações e compartilhar com vocês todo esse nosso bate-papo que a gente tem se desenvolvido durante anos, né? Nós somos amigos há vários anos. Então, tudo isso é uma questão de princípio ordenador para a gente avaliar todos esses recursos e o que eu posso tirar melhor disso para viver melhor, para eu ter uma qualidade de vida. Porque, por exemplo, né, a gente fala de viver com simplicidade. Aí você olha o movimento do minimalismo. O que o minimalismo fala, né? Para você viver com o suficiente que você precisa. Não é viver de uma forma miserável, não é isso. O minimalismo, ele fala simplesmente para você ter aquilo que você precisa, que você realmente precisa, né?
bom isso aí, esse gancho, porque eu tava pensando aqui, né? Eu falei, pô, legal, bonito de ver a questão da aspecto teórico, né? É interessante ter essa informação, esse conhecimento, mas tentando responder a tua pergunta, né? Mas por que não consegue, então, né? Só que nos falta inteligência, né? Para poder ali determinar não mais, ou ter um domínio, né, sobre o desejo e não fazer com que esses desejos se tornem uma tortura na nossa vida, seja a vida mais complicada, mais complexa, né? Então, por que a gente não toma essa decisão? Me falta essa inteligência, né? Eu tô querendo tentar aí aspecto prático, né? Beleza, eu tô pensando assim, ó, eu tenho conhecimento e informação que determinado alimento para mim, que gera um prazer, que eu tenho um desejo a manter esse vício, não me faz bem. E eu continuo. Então, eu tenho uma certa inteligência. Eu sei que isso não faz bem para mim. Mas não é só inteligência. Certo. Aí envolve também, por exemplo, observação. Porque muitas vezes a gente age pelo movimento que a gente deixa a onda nos levar. Vida leva eu, entendeu? Sim, tá. Porque você vai indo no movimento. Então, por exemplo, e aí tem coisas que são de observação e de escolha. E não adianta você falar assim que é por causa do outro. Então, eu vou te dar um exemplo bem simples, tá? Nós vamos na pizzaria comer uma pizza. Sim. Tá? Quando? Podemos? Depois daqui a gente já vê a hora que abre a pizzaria pra gente comer uma pizza. Aí a gente vai lá comer a pizza, beleza. Aí a gente tem escolhas. Sim. Que tipo de pizza você vai pegar? Eu não vou pegar. O Júlio não gosta de berinjela, então ele não vai querer de berinjela. Eu não posso com pimenta, então eu não vou pegar com pimenta. Porque é uma observação e você conhece a si mesmo, você sabe das suas escolhas. Eu preciso emagrecer, então eu não vou escolher 4 queijos. Opa! Se eu preciso emagrecer, eu não vou comer 4 pedaços. Sim. Nem uma pizza inteira, eu posso comer um pedaço só. Sim. E nem por isso eu vou deixar de ir comer uma pizza com os meus amigos. Então tudo é uma questão de escolha, de observação e do quanto você vai controlar os seus desejos e os seus impulsos. Porque eu posso ter o vício da gula. Sim. E na hora que eu tô comendo eu não consigo parar. Quando eu consigo controlar o desejo, então, esse impulso? Então, mas esse controle que você está usando não depende da inteligência? Depende, e da observação, porque você tem que saber um monte de coisa para se observar e estar atento ali, essa atenção naquele horário, para que você não deixe aquilo enrolar com os seus instintos, com os seus impulsos. Eu vejo como ele disse, se eu tenho a inteligência e eu ponho em uso, né, logicamente vou ter observação em decorrência dessa minha inteligência, desse meu, vamos dizer assim, dessa minha busca pelos fatores que vão gerar esse meu desejo. Mas eu acho que com a inteligência, a observação ela é limitada. Quando você tem razão, aí a sua observação mas é maior. aí não tem nem mais desejo. Sim, não, mas ele está falando se é a falta de inteligência. Aí não é só falta de inteligência, você pode ser inteligente, mas existem outros fatores que abafam a sua inteligência. Você não pensa naquela hora. Sim, aí vai ficar sendo desejo sempre. Sim, que aí é desejo. Você abafou sua inteligência, não é aquela energia que você está movimentando e você vai no desejo. Eu entendo assim, que eu posso chegar a nível de razão, entendendo, por exemplo, a função de cada elemento, que tendo consciência da minha escolha, mesmo sabendo dos resultados, eu ainda opto por algo errado. Isso é razão? É a sua escolha. Então, olha só, eu consigo sim, eu chego a esse nível de razão, mas eu opto em não agir conforme. Eu tenho uma incompatibilidade em termos da minha razão e da minha expressão, da minha realização aqui, nesse momento. Sim, senão não existiria uma involução. Entendeu? Eu penso dessa forma, tá? Então, assim, mesmo eu tendo conhecimento e acreditando que realmente, sabendo que faz mal, então eu tenho a escolha, eu me observo, me conheço, entendeu? Aí eu vou lá e ainda vou lá e decido por uma escolha que para mim não tem mais razão, mas eu vou lá pelo prazer, pelo desejo, por um prazer momentâneo, eu vou lá e pumba, e mato. 4 pedaços. Ou 4 queijos. Aí é assim, quando a gente represa muito ainda algo não transformado, a recaída ela é agressiva, né? Você fica ainda naquele processo de
buscando uma transformação, são etapas, são processos, e quando a gente recai de forma muito, se dá uns 4, 5 passos lá. Eu estou tentando ali ver uma questão de uma lógica do momento da virada nossa, né? Quando realmente ali eu não é dominar um desejo, mas eu transformo o desejo. Essa virada sua, ela vai ocorrer no momento que você assume a responsabilidade pela sua vida. Porque a vida que você recebeu do Criador, ela tem um objetivo. O que me move a ter uma responsabilidade? O que te move a ter uma responsabilidade é o que você aqui veio fazer. Se você tem aqui, durante o prazo da sua vida, uma definição que você tem que chegar a tal objetivo, se você consome além num momento de vida, você talvez não consiga atingir o seu objetivo. Tudo bem, então, mas o conhecimento dele. Hã? O conhecimento do meu objetivo está aqui. Você tem o propósito de vida. Mas só o conhecimento me traz essa força, Thierry? Normalmente, o que te traz essa força é a hora que cai a sua ficha da sua responsabilidade. Tá. Em termos sua e da própria humanidade, no seu todo. Tá. Quando que cai essa ficha? A ficha? Estou sendo advogado do diabo mesmo. Então, Por quê? eu também estou entendendo que eu tenho que errar para depois subir. Não. É isso que você está falando? Não. Você Quando cai a ficha, não, quando não. eu cometi um erro. Não. Ou quando cai a ficha que eu Não, tenho um desejo. Não, é um insight. Ele está falando de insight e determinação. Estou falando do que você vai identificar Ah, de responsabilidade dentro do que você veio aqui fazer, certo? certo. Nesse momento, você vai estar totalmente ligado ao seu movimento interno e dentro desse movimento, você já sabe o que é bom e o que é ruim. Certo. A partir daí, é claro, como disse a Andrea, os meus amigos vão se reunir para um evento e eu quero ir, porque a minha presença é importante naquele evento. Eu sei que eu faço parte daquele grupo. Porém, eu me conheço, eu sei que se eu gosto de uma certa coisa que vai estar lá, mas eu não posso abusar daquilo ali. Então, eu posso inserir um pedaço daquilo ali, estamos falando da pizza, continuando a pizza. Eu posso pegar um pedaço daquela pizza que eu sei que ela vai ser facilmente processada dentro de mim, mas se eu extrapolar, o que vai acontecer? Eu vou estar consumindo, energeticamente falando, uma energia que deveria ser utilizada para outra coisa dentro da responsabilidade que eu tenho. Às vezes pode ser um pouco estranho você falar de pizza, né? Mas a gente pode ir mais além. Por exemplo, vamos supor que eu estou de dieta e vocês me chamam para vir com um aniversário. Eu sei que no aniversário vai ter doce, vai ter bolo, vai ter um monte de coisa gostosa. Só que o que é mais importante dentro dessa análise do que a minha determinação da dieta, a força, eu tenho que saber a força que eu tenho e a perspectiva de realização que eu tenho dentro de mim. Isso são os insights e é o autoconhecimento que vai te trazer. Não é assim, caiu a ficha. Isso é muita análise e muita observação pessoal. Não é alguém, mesmo que alguém chegar para mim e falar é assim, enquanto eu não tiver esse insight dentro de mim, não vai resolver. Eu posso ir à festa, eu posso até comer ou não, isso vai ser uma escolha, mas existem estratégias para quem está de dieta que não precisam necessariamente comer. Eu posso ir à festa, eu posso compartilhar com os meus amigos, mas eu não preciso comer. Agora, se eu optar em comer, eu também tenho duas opções. Comer pouco ou enfiar o pé na jaca. Se eu enfiar o pé na jaca, é ocorrência e consequência. Eu vou ter que retomar a dieta. E isso se eu realmente estou determinada a emagrecer. Isso é um exemplo. Né? Você tem outro? Tenho outro. Ah, então vai. Né? Eu falo. Quando eu me determino a desenvolver uma qualidade, um valor, né? Então, por exemplo, eu estou tentando desenvolver a paciência. É difícil. Aí acontece um monte de coisas na vida, né? Um monte de... Não fala. Não vou contar as histórias, isso fica... Mas assim, existem um monte de imprevistos que levam eu a não ter paciência. Então eu vou precisar de muita determinação, eu vou precisar de muita força,
muito respirar fundo, mindfulness, meditação, yoga, todas as técnicas que vocês conhecerem para exercitar essa paciência. No momento em que essas intercorrências ocorrerem e não tirarem a minha paciência, eu conquistei a paciência. Então é um exemplo de trabalho que você vai levar de uma qualidade que você quer desenvolver. Eu queria comentar duas coisas. A primeira coisa é daquela que você fala de ir, por exemplo, numa churrascaria, que você usou um exemplo, porque meus amigos vão. Então, tudo isso daí vai depender da finalidade que você vai na churrascaria, não, na pizzaria. Olha, aí não, é meu segundo exemplo. O desejo. É o meu segundo desejo. Entendeu? Vai depender qual a sua finalidade que você vai nessa pizzaria. Você vai para comer pizza ou vai para compartilhar amizade com seus amigos? Exato, compartilhar aquele momento de amizade com os amigos. É por isso que você tem que medir, entendeu? Porque o desejo, ele vai bater, não importa. A hora que você chegar lá, cara, As lombrigas falam, agora que você sentar na mesa, que tá uma divina na sua frente, velho, uma quentinha aí. você vai ter o desejo. Aí cabe a você pensar, né? Lógico que você refletiu antes de ir, analisou quais são os motivos que te levam ali, e aí você vai poder, sabe, vamos dizer assim, organizar todo aquele processo e ficar dentro de um padrão que você queira. Mas aí que é possível você ter o controle. Senão Exatamente. você não tem controle. Aí esse controle vai depender, né? É que nem eu queria usar um exemplo meu, né? Que eu não como carne desde 2000, do ano de 2020, eu não como carne. E eu sempre comi carne, né? Na minha infância, se não tivesse carne, não tinha mistura, era mais ou menos assim. E para mim, por exemplo, foi difícil? Não foi difícil, porque eu cheguei nessa maturidade de resolver e decidir o que eu quero da minha vida, né? Para que eu vou parar de comer carne, qual o sentido, né? O sentido físico, o sentido de saúde, sentido emocional, espiritual e assim por seguinte, né? Tudo isso eu analisei e decidi. Quando eu decidi, eu parei. Eu deixei de desejar? Não. Você não deixou de salivar quando viu um bacon? Quando eu vejo o churrasco, eu até uso uma expressão, né, que fedor de churrasco, que é para mim alimentar o meu vício, entendeu? Mas é um controle. Eu não vou sair dali e atropelar e estourar o pau da barraca, entendeu? Então, isso daí foi o que o Dog disse, você também comentou, é todo um trabalho que você faz com você mesmo para chegar nesse controle e ter isso na mão, né? Vocês me ajudaram a fazer que eu pensasse qual que é esse elemento para que se tome essa decisão, para que caia essa ficha e para que essa inteligência, essa razão se faz presente na prática da nossa vida. Esse aspecto chama amor. Porque o amor faz com que a razão se torne na prática, na sabedoria. Então, a gente ganha essa força de vontade que domina o desejo, que o desejo ele é secundário, né? Então, o que te motiva é o amor. O amor faz com que a gente ganhe uma notoriedade de seguir a ordem, que não sai fora de uma ordem, que é o propósito evolutivo de todos, né? De chegar nessa autorrealização espiritual. Então o amor faz com que a razão, essa inteligência que é mais do que o intelecto, que é como que falar? Que é o aspecto que eles avaliam a inteligência, não tem uma inteligência física mesmo, do TI, não, como chama? QI. Consciente de... QI, em termos de lógica, de associações de ideias com nível de conclusões, né? Então, quando essa aspiração, essa intenção, que é a palavra correta, que estão além desse desejo, quando a gente aspira por algo que traz esse princípio ordenador que você falou, que traz essa força transformadora, que faz com que eu decida corretamente, que realmente caia a ficha e que faz com que a minha razão se torne até a nível de sabedoria, é o amor próprio. É o amor que é a base da nossa própria existência.
que faz com que a gente trilhe o caminho do existir. Essa algo que nós todos aqui nós não somos imortais, mas nós podemos ser eternos. Nesse aspecto de transformar esse desejo, que é uma questão efêmera, que algo vai passar, né? Por mais que eu deseje agora, se eu me consigo conquistar algo que é perene, que fala, né? Eterno, a gente vai começar a aspirar de forma, dentro dessa ordem de organização, e conseguir adquirir atrás desses valores que faz com que isso se torne uma realidade da nossa vida, né? Então, eu agradeço, foi justamente o amor que vai colar, que vai fazer com que isso se torne uma possibilidade. Então, quanto mais a gente se torna uma pessoa mais compassiva, até mesmo começa conosco, não tem como eu ser compassivo com o outro se não começar por mim mesmo, trazendo essa ordem na minha vida prática, eu não vou alcançar esse nível de realização, tanto física como aspecto espiritual. Eu posso conseguir só física, né? Eu posso só conseguir só física, só que nós não somos apenas físico. Algo nosso, pela nossa função, nosso existir, nossa criação, a gente sempre aspira para algo a mais, né? Então, além de desejar a vocês que vocês tenham um bom proveito do nosso bate-papo de hoje, eu crio para vocês muitas coisas boas e eu espero que a gente possa aqui ter dado o nosso melhor. E não deixem de dar o like de vocês, compartilhar esse vídeo, coloquem suas observações para que a gente melhore cada vez mais. E que todos os seus desejos se tornem vontade. Boa. Valeu, obrigado pessoal. Tchau, tchau. Aí, o Leone, né?